foi dito nas saudações, né? Como o nosso amado leu aí, que a respeito de Saul, que desobedeceu uma ordem divina, né? O profeta chegou para ele e disse: olha, Saul, tu espera aí, né? Porque daqui a alguns dias eu estou chegando aí e a gente vai fazer o sacrifício. E ele se antecipou, a ansiedade tomou de conta, né? Se antecipou, olha, se Samuel pode, eu sou rei, eu também posso. Talvez ele pensou desta maneira, né? Foi fazer o sacrifício, foi repreendido por Deus. Então o próprio Deus disse: olha, será que Deus tem mais prazer em gorduras, né? Não, Deus tem muito mais prazer na obediência. Que se obedeça a sua palavra, né? Esta passagem bíblica aqui, a gente percebe aqui a dificuldade que os discípulos ainda estavam tendo de reconhecer Jesus como Senhor. Os discípulos estavam tendo dificuldade, né? Jesus estava ali sossegado, dormindo ali em uma almofada, o vento sacudindo o barco para um lado, para o outro. Os discípulos desesperados: rapaz, isso aqui para esse homem, ele não se importa que a gente vai morrer todo mundo aqui no meio desse mar. Está entendendo? A forma como eles se expressavam, pelo fato de estarem passando por aquela situação, e de repente Jesus foi despertado daquele sono que ele estava dormindo, né? E repreendeu os discípulos, né? Disse: olha, até quando vocês serão tímidos dessa forma, né? Até quando eu estarei com vocês? Tenha fé, pessoal, tenha fé. E de repente Jesus levantou a sua mão, irmão, e ordenou ao vento para se aquietar, ordenou para o mar também para se acalmar. E aí o mar e o vento lhe obedeceram. E eles ficaram admirados. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem aqui, esta pessoa que os discípulos estão aqui trazendo como uma pessoa, uma figura importante aqui, né? Que de fato foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Este homem aqui é o Filho de Deus, irmão. É o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar, o nosso herói. Jesus é o nosso herói, ele nos salvou, irmão. Aleluia, Deus. Ele deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter uma oportunidade de salvação eterna. Aleluia! Muitos estão aí procurando, né, os prazeres desta vida, né? Procurando a diversão do mundo, procurando se alimentar dos manjares que o mundo oferece, achando que o mundo vai lhes proporcionar alguma diversão, algum divertimento satisfatório, ou que, pelo caso, possa lhe proporcionar uma alegria, né? Mas o mundo, ele só tem aquele poder de proporcionar uma alegria, mas é uma alegria passageira. Aleluia, Deus. Uma diversão que por alguns momentos pode até durar, mas logo se acaba, irmão. Verdade, Deus. A alegria que nós temos pelo fato de nós termos a certeza da salvação sobre a nossa vida é uma alegria que nunca se acaba, irmão. Verdade, Deus. Porque você dorme feliz e acorda feliz, irmão. É ou não é assim? Irmão, nós dormimos felizes, glória a Deus, felizes, aleluia, Senhor. temos paz em nossa Obrigada, vida, meu não Deus. vivemos atribulados, não vivemos angustiados. Pelo contrário, irmão, temos sempre em nosso coração a esperança de sempre vivermos uma vida melhor com Jesus. Porque com Jesus, irmão, nós vivemos muito melhor. Até o mundo sabe que nós vivemos muito melhor. Sabe por que o mundo sabe que eu digo? Porque quando o mundo perde a esperança lá de fora, a primeira coisa que eles vão procurar é a casa de Deus, né?
É. Quando a pessoa não encontra mais saída, quando o mundo não é mais satisfatório, quando aquela alegria não é mais a mesma alegria, quando os amigos não são mais os mesmos amigos. É o que o filho pródigo viu, irmão. O filho pródigo, né? Como foi hoje lá, né? A respeito do filho pródigo, estou me lembrando do filho pródigo lá. Oh, glória. O filho pródigo, irmão, quando ele saiu da casa do pai, ele saiu com a esperança de encontrar uma diversão lá fora. Olha, eu tenho um dinheiro no bolso, meu pai me deu a herança, eu estou aqui cheio da grana, né? Eu vou lá pro mundo, vou me divertir, vou encontrar novos amigos, vou beber, vou fumar, vou namorar. E ali, o que é que aconteceu, irmão? Chegou um tempo que o dinheiro que ele tinha acabou, irmão. A alegria que ele estava encontrando estava sendo proporcionada a ele pelo dinheiro, né? Que o pai tinha dado a ele, né? Chegou um momento que o dinheiro acabou. Aí quando o dinheiro acabou, os amigos se afastaram, né? Os amigos já não eram mais os mesmos amigos. Eita, Deus, é desse jeito. Né? Os amigos já não eram mais. Olha, os amigos que abraçavam, olha, fulano, tu é bacana, tu é legal, né? Esses amigos aí já estavam se afastando de perto de mim, rapaz. Tu não tem mais nada não, tu não tem mais dinheiro não. Eu quero lá conversa com esse liso aí. Eu quero lá conversa com esse liso. Tá entendendo? É assim que o mundo trata os filhos pródigos desta vida. Aí quando o dinheiro acabou, os amigos começaram a se afastar, né? As regalias que ele tinha começaram a se acabar também, não tinha mais recurso para viver as diversões, a alegria que era proporcionada a ele, era proporcionada pelas coisas que o mundo oferecia. Ele não tinha mais recurso para adquirir as coisas que o mundo oferecia a ele. Aí o que acontece, irmão? Começou a entrar na vida do filho pródigo, depressão, né? Tristeza. Aí quando ele menos esperou, irmão, o tempo já estava difícil para ele, chegou uma grande seca também na região. Não conseguia arrumar emprego, tá entendendo? Estavam já passando fome, alguém teve misericórdia dele e disse, olha rapaz, tu quer ganhar algum trocado aqui, vai cuidar daqueles porcos ali para mim. Um monte de porco lá, né? E foi lá, ele foi cuidar dos porcos, do homem lá. E quando chegava a comida dos porcos, irmão, ele queria comer a comida dos porcos. Olha o que o mundo faz com o ser humano, irmão. Olha o que o mundo faz, olha a humilhação que o mundo provoca em um ser humano que escolhe aprender com as suas próprias experiências lá fora. Aleluia! Olha o que aconteceu, olha o que ele se lembrou. Ele se lembrou da onde? Da casa do pai. A casa do meu pai tem fartura. Na casa do meu pai, até os empregados estão comendo melhor do que eu. Na casa do meu pai eu tenho tudo que eu precisava. Na casa do meu pai eu era feliz. Na casa do meu pai eu era alegre. Na casa do meu pai eu estava satisfeito. Eu era feliz e não sabia. Olha o que ele disse, irmão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. De repente o meu pai tenha misericórdia de mim e me receba pelo menos como um empregado. E aquele filho foi lá, irmão, de cabeça baixa, correu de longe olhando para o pai. E o pai conheceu de longe e correu ali quando aquele filho o abraçou. E o pai o recebeu como filho, colocou sandálias nos seus pés, colocou anel no seu dedo, deu uma roupa nova para ele se vestir, disse, olha meu filho, você agora vai lá para minha casa, eu vou matar o melhor boi e vamos comemorar a sua volta, porque você estava morto, agora está vivo, estava perdido e foi encontrado. Olha o que o sangue do Cordeiro pode proporcionar na vida do ser humano. O ser humano, irmão, quando ele está lá no mundo sofrendo, quando ele está lá perdido, sofrendo, sendo amargurado pela vida, aleluia,
é o primeiro lugar que ele se lembra, é a casa de Deus. Porque ele vai se lembrar de uns tempos anteriores, né? Só olha, quando eu estava na casa de Deus, eu andava mais bem arrumado, né? Tinha uma roupinha melhor, eu andava cheirosinho, com um perfumezinho bom, né? Talvez naquela época eu pensava que a alegria era a alegria do mundo, mas a alegria verdadeira é a alegria da casa de Deus. E Jesus morreu na cruz para lhe proporcionar isso, irmão. Jesus morreu na cruz para te proporcionar uma vida, e uma vida com abundância. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, irmão. Deus sempre terá o melhor para os seus pequeninos. O próprio Senhor diz: se você tem o seu filho lhe pede pão, você vai dar uma pedra para ele? E se ele pede um peixe, você vai dar uma serpente para o seu filho? Não, irmão, nós que somos maus, vamos dar o que? O peixe, vamos dar o pão para o nosso filho. Aí o Senhor diz assim: imagine o vosso Pai que está nos céus, irmão. Então o nosso Pai que está nos céus, Ele sempre tem o melhor para aqueles que o servem, que o adoram, irmãos. Às vezes achamos que não é muito tempo estar na casa de Deus, 2, 3 horas ali no culto. Não, irmão, isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer para Deus. Isso aqui é o mínimo, não chega nem 1 centímetro daquilo que Jesus fez por mim e por você, porque Ele derramou o seu sangue precioso. O sangue de Jesus foi derramado ali naquele madeiro, e quando o sangue dele estava sendo derramado no madeiro, Ele se lembrou de você. Eu estou derramando o meu sangue, é pelos meus filhos, é pela minha igreja, é por aqueles que ainda irão crer em mim. Esse sacrifício não será em vão, mas reunirá, vai ser para a redenção do mundo, porque agora que todo aquele que crê em mim não vai mais perecer, mas vai ter a vida eterna, irmão. Então veja que o sacrifício de Jesus foi para que hoje nós estivéssemos aqui alegres, aleluia, convictos da salvação, irmão. Porque a salvação tem que ser uma convicção dentro de nós. Nós precisamos ter esta convicção, porque nós não podemos estar crucificando Jesus todo o tempo, não, irmão. Porque quando a pessoa se afasta e volta, irmão, ela está crucificando Jesus de novo, irmão. Quantas vezes essas pessoas que muitas vezes vivem se afastando e voltando, se afastando e voltando, quantas vezes elas não crucificam Jesus? Porque todas as vezes que nós saímos da presença de Deus e quando a gente volta, a gente está crucificando Ele de novo. Glória a Deus! Estamos crucificando, estamos dependendo novamente do seu sacrifício. Estamos dependendo de novo do perdão dele, irmão, do sangue precioso dele de novo. Então, queridos, que possamos realmente, irmão, sermos obedientes à sua palavra. O vento, irmão, Jesus não morreu pelo vento e nem morreu pelo mar, não. Mas o vento e o mar obedeceram a voz dele. Glória a Deus. Jesus não morreu pelo vento nem pelo mar, morreu foi pelo homem. Os animais também lá na arca, irmão. Só bastou uma vez a voz de Deus falar para os animais, eles entraram todos, ficaram tudo quietinho dentro da arca. E Noé passou 120 anos pregando, irmão, e nenhuma vida se rendeu aos pés de Deus por causa da mensagem de Noé. Então imagine aí um homem pregar 120 anos para uma comunidade, irmão, dizendo: olha pessoal, se convertam vocês aí todos, se arrependam, porque Deus está irado, Deus vai destruir esse planeta. Deus está irado, Deus vai destruir esse planeta com água. Se arrependam dos seus pecados, porque se vocês não se arrependerem, quando esse dilúvio vier, a
aqueles que não estiverem arrependidos dentro da arca vão morrer afogados nas águas do dilúvio. Essa era a pregação de Noé. E quantos se arrependeram, irmão? Nenhum. Né? Nenhum. Né? Às vezes a gente fica triste quando a gente tem 2, 3 pessoas no culto, né? Passa legal, pelo menos tem 3, né? Noé passou 120 anos, não viu um, né? Nos cultos dele lá, não via um arrependido, né, irmão? Irmão. Noé não conseguia ver um, irmão. Daqueles que ele evangelizava, pregava, não via nenhum para sentar para ouvir a pregação dele. E às vezes com 3 pessoas a gente fica triste. Vixe, o pessoal não veio não hoje. Cadê o povo que não veio hoje para a igreja? E a gente não está nem com 10 anos, 20 anos pregando, né? Mas a gente passar 120 anos, né? Aí é que é cruel, né? Então, irmãos, perceba aí que os animais obedeceram a voz de Deus em uma única vez que Deus falou, né? Em uma única vez, quando as portas estavam abertas, Deus chegou para Noé e disse: olha, os animais vão entrar na arca. Quando os animais entrarem na arca, vocês entram, porque a chuva já está bem prestes a cair sobre o planeta. E os animais entrando na arca era um sinal. Deus de glória! Era um sinal de que o dilúvio já ia acontecer. Era uma das evidências que Noé falava para aquelas pessoas: olha, vocês viram os animais correndo desesperadamente, entrando na arca, porque a chuva está perto, viu? Era passarinho, era tudo de bicho correndo para a arca, irmão. Era um dos sinais. E quais os sinais que Jesus nos mostra como de uma maneira que nós tenhamos que identificar a volta dele? É o tempo também. Não é os animais, mas é o tempo. Guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes, tudo isso a gente já está vendo acontecer, né? E as pessoas lá fora estão vendo essas coisas acontecerem. E a igreja dizendo: olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O pessoal se convertam, se arrependam, pessoal. Porque Jesus já está mandando os sinais já estão aparecendo. As evidências da volta de Jesus já está aparecendo por toda parte do mundo, irmão. Olha, o deserto está virando rio, irmão. O deserto que era seco. E existe uma profecia que diz que quando Jesus estivesse próximo a voltar a salvar a igreja, os desertos se tornariam em mares, irmão. E hoje os desertos estão lá do lado ali de Israel, aqueles lados ali da Arábia Saudita, aqueles lados ali do islamismo, né? Os desertos lá estão jorrando fontes de água debaixo do chão, sem saber como é que essas águas estão aparecendo. Glória! Então, evidências da volta de Jesus. Aleluia! Tem lá no mar Mediterrâneo, o Mar Morto, né? O Mar Morto, irmão. Lá tem uma profecia lá, porque Eliseu, né? Josué, né? Josué amaldiçoou aquela terra, né? Por causa do povo da terra de Jericó. Verdade, né? Disse: olha, essa terra vai ser amaldiçoada, nada que vai nascer mais nada. E o Mar Morto, ele era uma terra estéril, irmão. Estéril, nada germinava ali naquela região, né? Nada germinava. E agora, e nem a água era salgada, não se tornava, não tinha água doce, não encontrava água doce. E agora eram uns bolão abrindo assim no chão, e a água doce saindo debaixo do chão. A água que era salgada agora se tornando doce, e aonde não tinha vida, voltou a germinar. Aleluia, Deus. Um dos sinais da volta de Jesus também. São evidências fortes, mas as pessoas não estão achando que é importante, né? Tem muitos que não estão achando que é importante, mas para quem lê a Bíblia sabe que é importante.
Sabe que é importante esses sinais porque são evidências da volta de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus morreu na cruz foi para salvar a igreja. Aleluia. E vai salvar a igreja no arrebatamento, irmão. Jesus morreu na cruz, não foi para ficar morto lá não, porque o terceiro dia ele ressuscitou. E ele morreu foi para salvar você, foi para te libertar, foi para te proporcionar uma eternidade ao lado dele. Glória a Deus. Então Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. Então liberto nós já fomos, né? Porque anteriormente nós não prestávamos para nada, só queria saber de droga, de cigarro, de bebida, de prostituição, passar não sei quantos dias no meio do mundo, se drogando, fazendo o que não prestava. Antigamente só queria saber disso. Jesus nos libertou disso, hoje nós não fazemos mais isso. Então Jesus já tem nos libertado. Então nós temos que clamar para que Deus continue libertando pessoas, né? Essa juventude de hoje, pelo menos que alguns deles se libertem, se salvem também, irmão. Porque esta geração, pode ter certeza, irmão, essa geração aqui, ó, é a última, viu? É a última. Aleluia. Porque dessa geração que está aqui, ó, entre a gente, esse rapaz aqui, essa moça aqui, essas crianças, pode ter certeza que delas para frente não vai não. Jesus vai voltar na geração deles, né? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O que é que a gente está vendo hoje? A iniquidade multiplicada. Verdade, Não é dentro da Deus, igreja. verdade. Está no mundo, irmão. A iniquidade multiplicada lá do mundo está aprisionando os jovens. A iniquidade multiplicada lá no mundo está tentando aprisionar a mente de crianças, prendendo as crianças, os jovens na criminalidade, irmão. Então é essa iniquidade lá, ó, que vai matar essa geração, que está matando essa geração, que está matando essa geração. Aleluia. A gente não vê mais um jovem dizer, olha, eu vou buscar a Deus para que um dia eu seja um obreiro, um pastor. É difícil um jovem ter esse tipo de projeto para a vida dele. Por quê? Porque os tempos hoje são tempos sedutores, irmão. As músicas são imorais. As músicas falam de moralidade estampadamente aos ouvidos de qualquer pessoa, para qualquer pessoa ouvir. A imoralidade está estampada como nos tempos de Noé, porque nos tempos de Noé as pessoas também eram imorais, irmão. Aleluia. Estamos vivendo em um tempo imoral, um tempo onde a imoralidade está aí estampada aos ouvidos de todo mundo e o pessoal achando legal, irmão. Mãezinha, olha, filhinhas, dança aí, é legal. Vai, filhinha, dança, mandando as criancinhas dançar, irmão. É verdade. Tá Aleluia. entendendo? As próprias mães já corrompidas na mente, irmão, e corrompendo muitas das vezes as próprias filhas, os próprios filhos. Tá Aleluia. entendendo? É uma época alarmante esta época que nós estamos vivendo, irmão. A Bíblia diz que aquele que estiver firme, que se firme cada vez mais, irmão. Oh, glória. Aquele que estiver sujo, que se suje, meu irmão. Porque chegou uma época onde Deus está prestes a separar o joio do trigo, irmão. Estamos chegando numa época onde Deus está prestes a separar as ovelhas dos bodes, irmãos. E a Deus, aleluia. Tem uma passagem lá em Malaquias. Tem muita gente que acha Malaquias um pregador duro. É não, irmão. É não. Não é um pregador duro, é um pregador sincero, irmão. Aleluia. Malaquias é um dos pregadores mais sinceros que eu vejo na Bíblia. Aleluia, Deus. Malaquias ele diz algo muito interessante, muito importante de se ouvir. Ele diz assim: agora vereis a diferença, irmão, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Verdade. Entre o santo e o profano, nós veremos uma época que você vai perceber a diferença. E hoje é claramente, irmão, a diferença é transparente aos nossos olhos. Eita. E é melhor, irmão, obedecer do que sacrificar.
Antes de nós pensarmos em sacrificar, que venhamos a ser obedientes primeiros. Glória a O Deus. profeta não está Glória a Deus. descartando a questão do sacrifício, não, irmão. Ele está dizendo assim, que é melhor obedecer do que eu sacrificar. Porque não adianta nada sacrificar sem antes obedecer, irmão. Verdade, Deus. Não adianta sacrificar nada para Deus antes de nós sermos obedientes a Ele. Aleluia. Então que sejamos obedientes a Deus primeiramente, para depois nós sacrificarmos a nossa vida a Ele. Aí você vai viver uma vida de sacrifício, sacrificar o seu primeiro dia para Ele, em oração, caindo aos pés dEle, pedindo a misericórdia dEle. Por quê? Porque você vive em obediência. Aí você pode sacrificar, que Deus vai te honrar. Aleluia. O sacrifício, ele fica em segundo lugar na nossa vida. A primeira